Hello people! Hoje nós vamos aprender advérbios, ok? Vamos lá? Primeiro vamos conceituar. Adverbs, add, de adicionar. Adiciona informação para o verbo, né? Mas não é só isso, vamos ver o conceito. Concept. Adverbs add information about the verbs, adjectives or another adverb, indicating where, when and how something happens or happened. Então, advérbios adicionam informação sobre os verbos, adjetivos ou um outro advérbio, indicando onde, quando e como alguma coisa acontece ou aconteceu. Então, vamos ver alguns exemplos do advérbio mudando um verbo, adicionando informação para um verbo. Ele dirigia. Como ele dirigia? He drove. How did he drive? He drove slowly. Né? Ele dirigia lentamente. Mudando um adjetivo. He drove a very fast car. Ele dirigia um carro muito rápido. Quão rápido era o carro dele? How fast was his car? Very fast. Tá vendo? Very, advérbio de intensidade, dando uma intensidade para o adjetivo. Muito rápido. Para o advérbio, né? Very fast, não. Aqui é adjetivo mesmo. Um carro muito rápido. Para um outro advérbio vai estar aqui. Ela movia-se bem devagar rua abaixo, né? She moved quite slowly down the street. Quão lentamente ela se movia? Quite slowly. Um advérbio, né, que é bem lentamente, tá vendo? Lentamente aqui está como mudando o verbo, né? Ele dirigia slowly. Ele dirigia lentamente, né, vagarosamente, ou devagar. E aqui, bem devagar, né? She moved quite slowly. O quite está enfatizando o quão devagar ela se movia rua abaixo, né? Então, how slowly did she move? Seria o advérbio de mudando um outro advérbio. Agora, vamos a mais alguns exemplos. She is a careful driver. Ela é uma motorista cuidadosa. How? Quão? Quão cuidadosa ela é? Very, muito cuidadosa. She's a very careful driver. Aqui, she drives very carefully. Ela dirige muito cuidadosamente, né? Quão cuidadosamente ela dirige? Very. A tartaruga é um animal lento, né? Uma informação. Se eu quiser enfatizar, muito lento. The turtle is a very slow animal. Aqui, a tartaruga move muito lentamente. Very slowly, tá vendo? Advérbio de intensidade, advérbio de modo, né? She moves, ou the turtle moves very slowly. I speak English fluently now. Eu falo inglês fluentemente agora. Agora, tempo, né? Quando eu falo inglês? Agora. E eu posso ainda colocar um de intensidade. Eu falo inglês bem fluentemente agora. Quite, bem. Very, muito, né? I speak English quite fluently now. Então, esses são os exemplos. Agora, vamos ver os tipos de advérbios, né? Porque tem tipos. Advérbio de manner, que seria o de modo, né? Que modo que você faz o verbo? Então, a pergunta seria, como você faz isso? Eu te diria lentamente e quieta, né? Ela falava baixo, né? She moved slowly and spoke quietly. Falava baixo. Advérbio de lugar, quando, onde, ou melhor, onde, where, onde a coisa acontece. Ela está aqui agora, ela ainda mora lá agora. Tá vendo? Here e there são advérbios de lugar. Place. Advérbios de frequência. Ela leva o barco para a ilha todo dia, né? Então, com qual frequência seria how often? Quão frequentemente, com qual frequência ela leva o barco para a ilha? Todo dia, every day. Ela sempre vai sozinha. She often goes by herself.
Com qual frequência ela vai sozinha? Often, né? Sempre. Você tem os advérbios de tempo. Ela tenta chegar antes de escurecer. Quando ela tenta chegar? Antes do escurecer, tá vendo? Before dark. Before dark é o advérbio de tempo, que responde quando algo acontece. Ele está começando a ficar escuro agora, né? Está começando a ficar escuro agora. Quando que está começando a ficar escuro? Agora, certo? Ela terminou o chá dela primeiro. Quando ela terminou o chá dela? Primeiro, né? She finished her tea first, ok? She left early. Ela partiu cedo. Quando ela partiu? Tá vendo? Quando? Cedo. E os advérbios de razão, né? Objetivo. Ok, então, advérbios de purpose. Ela dirige o barco dela lentamente para evitar bater nas rochas, né? Então, aqui vai falar qual é a razão. Por que ela faz isso, né? Ela compra em várias lojas para ter a melhor compra, né? Ela vai, visita, né? She shops, ok? Pergunta por que ela faz isso? Por causa disso. Então, seria explicando o motivo, né? O propósito. Por que ela faz isso, ok? Por que ela faz isso? Para evitar isso. Por que ela faz isso? Para adquirir isso. Então, os advérbios, eles são assim. Advérbios de modo, de lugar, advérbios de frequência, advérbios de tempo, advérbios de propósito. Qual é o propósito da coisa, né? E ainda tem o de dúvida, né? Você lembra do de dúvida? Que é talvez, quiçá, entendeu? Mas esse aí é muito pouco. Mas ainda tem os advérbios de dúvida. Vamos ver a ordem, né? A ordem dos advérbios não muda muito português e inglês, tá vendo? She is there every day before lunch. Ela está lá, advérbio de lugar, todos os dias, advérbio de frequência. Before lunch, antes do almoço, advérbio de tempo, né? Em português, mesma coisa, tá vendo? Não muda a posição. Então, seria isso. E aqui fala um pouquinho da tabela sobre a ordem, né, dos advérbios. Qual seria o padrão, né? Então, é mais ou menos igual ao português. Você fala o que acontece aqui, a Beth nada, como, how, enthusiastically, where, in the pool, how often, how frequently, every morning, when, before breakfast, why, to keep in shape. Então, primeiro vem os de modo, de lugar, de frequência, de tempo e de razão, motivo, né? Aí vem Dad walks impatiently into town every afternoon before supper to get a newspaper, né? Dad caminha impacientemente para o centro toda tarde antes do jantar para pegar um jornal, viu? Dad walks how? Como? Impatiently. Where? Into town, para o centro. Com qual frequência? How frequently? Every afternoon. When? What time? Before supper. Why? To get a newspaper, né? Para quê? Para pegar um jornal. Então, continua igual. Carol naps, tira uma soneca. Como? Ruidosamente, noisily. Onde? In her room. Place, advérbio de place, in her room. Frequência. Com qual frequência ela faz isso? Every day. Quando? Depois do almoço, after lunch. Por quê? To rest a little bit, para descansar um pouco. Então, eu vou ler para você repetir, tá bom? Beth swims enthusiastically in the pool every morning before breakfast to keep in shape. Ela nada entusiasticamente na piscina toda manhã antes do café da manhã para ficar em forma. Dad walks impatiently into town every afternoon before supper to get a newspaper. Dad caminha impacientemente para o centro
toda tarde antes do jantar para pegar um jornal. Carol naps noisily in her room every day after lunch to rest a little bit. A Carol tira uma soneca ruidosamente no quarto dela todo dia depois do almoço para descansar um pouco, tá vendo? Então aqui é mais para você visualizar o que seria uma ordem padrão, ok? Mas não é muito diferente do português não. Então, com ordem não se preocupe porque você não teria como falar diferente, entende? Nem na tua própria língua vai ser assim mesmo. E nós vamos falar mais e mais aqui de advérbios de frequência, porque é o que a gente está estudando agora, certo? Antes de mais nada, você primeiro tem que saber se eu faço algo, né? Do you ever significa você por um acaso. E você pergunta o verbo, né? Do you ever drive? Do you ever smoke? You know? Então, você por um acaso. Então, ever aqui, a tradução mais literal seria por um acaso? Você por um acaso. Você é acaso, entende? Seria do you ever do something? Você por um acaso faz algo? Depois que eu te respondo, eu vou perguntar com qual frequência ou quão frequentemente. Mesma coisa que para achar a frequência, né? Então, vamos lá. Para perguntar rotina, então, né, você vai perguntar, você por um acaso vai à academia? Sim, bem frequentemente. Qual frequente você vai à academia? Eu vou para a academia 2 vezes por semana, tá vendo? Então, quer dizer, para você perguntar coisas de rotina, de hábito, isso seria o mais comum, né? O advérbio, você por um acaso vai à academia? Você vai à academia por um acaso? Yes, pretty often, tá vendo? Então, vamos ler o diálogo aqui. Do you ever go to gym? Yes, pretty often, bem frequentemente. How often do you go to gym? Com qual frequência você vai à academia? Eu vou para a academia 2 vezes por semana. I go to gym twice a week, viu? Então, hábito seria basicamente esses advérbios. E você tem o de movimento, né? Quando você pergunta coisas que estão acontecendo now, agora. Então, now já é um bom exemplo. É um advérbio de tempo e é bem usado no momento da fala. O que você está fazendo now? O que você está fazendo agora? Are you going to gym now? Você está indo para a academia agora? Yes, I'm going right now. Sim, estou indo bem agora. Não, estou indo para o parque primeiro. Né? Então, aqui no movimento seria usando now, right now, first. Entende? Mostra mais horário para quando você está usando esse advérbio aqui, ó, now, right now, agora, né? Nesse momento da fala. Vamos colocar isso em orações para vocês identificarem os advérbios de ação, que indicam, né, uma coisa mais de ação, de rotina, day by day, de fatos, de atos, de ritual, de tarefa, tudo isso aqui é tarefa, dever, né, duty, core and task, and feeling, and procedure, né? Ok, são do dia a dia. Então vamos lá, para as orações. Eu sempre vou ao McDonald's. I always go to McDonald's. I often go to restaurants. Eu sempre vou a restaurantes, frequentemente. I usually go to pubs. Eu usualmente vou a pubs. I sometimes go to parties. Eu algumas vezes vou às festas. I rarely go to United States. Eu raramente vou aos Estados Unidos. I hardly ever go to the doctor. Eu quase nunca vou ao médico. Eu quase nunca vou a festas, tá vendo? Hardly ever, almost never. Basicamente a mesma coisa, né? Eu nunca vou ao Parque do Ibirapuera. Never. Eu vou para o parque todo domingo. Every Sunday. Eu vou a restaurantes 1 vez por semana. Once a week. Eu vou ao dentista 2 vezes por ano. Eu vou para a academia 3 vezes por semana. Eu vou para bares, sábado sim, sábado não. Eu falo com a minha professora todo o tempo, toda hora.
Eu visito meus amigos bem frequentemente. Eu bebo café 4 ou 5 vezes por dia. Tá vendo? Então aqui são os advérbios que você usa mais na rotina, no seu dia a dia, tá? Eu vou ler para você e você repete, por favor. Vamos começar? I always go to McDonald's. I often go to restaurants. I usually go to pubs. I sometimes go to parties. I rarely go to the United States. I hardly ever go to the doctor. I almost never go to parties. I never go to Ibirapuera Park. I go to the park every Sunday. I go to restaurants once a week. I go to the dentist twice a year. I go to gym 3 times per week. I go to pubs every other Saturday. I speak to my teacher all the time. I visit my friends quite often. I drink coffee 4 or 5 times a day. Viu? Então, aqui estão os advérbios de tempo, né? Os mais usados para o dia a dia. Agora vamos ver os mais usados para o momento da fala, né? Em português, qual é? Eu estou trabalhando agora. Agora é um advérbio de tempo. E é usado muito quando você fala o que você está fazendo, né? I am working now. Nesse caso aqui, eu falaria I'm going to McDonald's right now. Estou indo ao McDonald's nesse momento, bem agora. They are going to the restaurant now. Eles estão indo ao restaurante agora. She's going to the pub at this exact moment. Ela está indo ao bar neste exato momento. Nós estamos indo à festa neste momento. We are going to a party at this moment, né? Susan is going to United States this week. Susan está indo para os Estados Unidos esta semana. I'm going to the doctor next week. Estou indo ao médico semana que vem. They are going to the party in 2 minutes. Eles estão indo ao parque em 2 minutos. I'm going to Ibirapuera Park at this very moment. Eu estou indo para o Parque Ibirapuera bem agora, neste exato momento. I'm going to the park in a second. Estou indo ao parque em 1 segundo. She's going to the supermarket soon. Ela está indo ao supermercado em breve. I'm going to the dentist pretty soon. Eu estou indo ao dentista bem em breve, né? Very, bem em breve. I'm going to the gym in the afternoon. Estou indo à academia à tarde. Nós estamos indo ao bar neste sábado. We are going to the pub this Saturday. I'm speaking to my teacher at the moment. Estou falando com a minha professora neste momento. I'm visiting my friends at night. Estou visitando meus amigos à noite. I'm reading a book now. Estou lendo um livro agora, né? Então eu vou ler para vocês e você repita, por gentileza, tá bom? Então vamos começar. I'm going to McDonald's right now. They are going to the restaurant now. She's going to the pub at this exact moment. We are going to a party at this moment. Susan is going to United States this week. I'm going to the doctor next week. They are going to the park in 2 minutes. I'm going to Ibirapuera Park at this very moment. I'm going to the park in a second. She's going to the supermarket soon. I'm going to the dentist pretty soon. I'm going to gym in the afternoon. We are going to the pub this Saturday. I'm speaking to my teacher at the moment. I'm visiting my friends at night. I'm reading a book now. Viu? Esses são os advérbios que você usaria falando do momento da fala. Agora, advérbio é bem simples. Basicamente o vocabulário, né? Então, para facilitar a sua vida e a nossa vida do brasileiro, né? Vamos
colocar aqueles que são familiares, aqueles que seriam um pouquinho mais difíceis. Vamos começar pelos familiares, né? Que é do latim ou de outras raízes. Então, usually, usualmente. Regularly, regularmente. Normally, normalmente. Occasionally, ocasionalmente. Frequently, frequentemente. Rarely, raramente. Continuously, continuadamente. Daily, diariamente. Monthly, mensal, mensalmente, né? Annually, anualmente. Currently, atualmente, correntemente. Então, os mentes nossos em português vão ser teoricamente, né, a maioria dos casos, LY em inglês. Então, você tem um adjetivo e vai colocar o LY e vai ter um advérbio. Então, por exemplo, eu sou rápida. I am fast, né? E eu sou lenta. I am slow. Agora, se eu quisesse falar um advérbio, eu ia falar eu trabalho lentamente. I work slowly, né? Então, o adjetivo vai se tornar um advérbio, né? Por exemplo, minha voz é baixa. My voice is slow. Não, desculpa. My voice is low. L-O-W, low. My voice is low. Ela é baixa. Agora, eu falo baixo, como eu falo, né? Seria I speak lowly. Viu? Lowly, advérbio. Low, adjetivo. Slow, adjetivo. Slowly, advérbio. Então, o li, ele seria, teoricamente, o nosso mente. Entendeu? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Quick, rápido. Quickly, rapidamente. Hard, difícil. Hardly, dificilmente. Late, atrasado. Lately, ultimamente. Crazy, doido. Crazily, doidamente, né? Slow, devagar. Slowly, vagarosamente. Sure, certo. Surely, certamente. Wrong, errado. Wrongly, erroneamente. Beautiful, bonita. Beautifully, lindamente. Ela toca o piano beautifully. Ela toca o piano lindamente, né? Porque não tem bonitamente. Mas em inglês eles têm o beautifully lá. Ok? Low, baixo, né? Que a minha voz é low. Lowly. Quando eu falo baixo, eu vou usar lowly. I speak lowly. My voice is low. A minha voz é baixa e eu falo lowly. My voice is low e eu falo lowly. Entende? Então, o adjetivo vai virar um advérbio. Vai virar um mente quando você coloca LY, tá bom? Agora vamos nos mais chatinhos, que não tem muito a ver com familiaridade aqui de palavras, né? Vamos lá. Voltando. Ok. Now, agora. Nowadays, atualmente, nos dias de hoje. Always, sempre. Often, sempre. Sometimes, de vez em quando, algumas vezes. Hardly ever, quase nunca. Almost never, quase nunca. Never, nunca, né? Então, estes são os que não vai nos ajudar muito com a raiz da palavra, né? Nós vamos ter que saber e acabou. Aí, uma outra coisa interessante, quando você fala uma vez por semana, once já é uma vez. Então, I go to the church once a week. Eu vou à igreja uma vez por semana. I go to the supermarket twice a week. Eu vou ao supermercado 2 vezes por semana. Twice. Depois do 3 em diante, né? Do 3 em diante é 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Aí é só usar o numeral. Então 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week, 6 times a week. Tá vendo? Então,
Esses são os advérbios, então aqui você já tem mais ou menos o que seria, né, uma coleção deles. Mas a questão do advérbio, tirando aqui, né, a questão do LY, que é só transformar um adjetivo em advérbio, ele é uma classe de vocabulário, de conhecer as palavras. E essas palavras são as mais utilizadas para falar de advérbio. Ok? Então, nós nos vimos, né, nos veremos no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Pratique bastante, faça os exercícios da apostila, tá bom? Até a próxima!